Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da escolha do Paulinho da Força para ser relator do texto da anistia, né? Muita gente está falando aí, tá vendo aí, ferrou, já era, acabou a anistia, não vai ter anistia, não vai ter nada e não sei o que lá. E eu digo para vocês o seguinte, calma gente, é lógico que não ia ser difícil, de novo, ninguém falou que ia ser fácil esse negócio. Vai ter negociação, ele falou que quer redução de penas, não quer anistia. O problema é o seguinte, quando você é chamado para relatar um projeto, o projeto tem que ser naquele termo que está ali, tá? Você pode alterar o projeto, evidentemente, mas não pode mudar 100% do projeto, fazer um substitutivo que joga tudo fora e faz outra coisa diferente. Então, vai ser alguma coisa naqueles termos que estão ali, tá? E como eu falei para vocês, né, do termo que está ali, quando o pessoal fala em redução de penas e coisa e tal, lembra, pelo termo que já está lá no projeto do Crivella, né, do PL, cuja urgência foi aprovada ontem, já é redução de pena, né? Ou seja, ninguém sai livre, as penas de dano continuam valendo, né? Então, vamos entender esse caso aqui, porque tem muita gente já desesperada, achando que, não, Paulinho da Força agora acabou, não sei o que lá. Calma, calma, vamos ver. Não, de novo, pode ser que dê merda? Pode ser que dê merda, mas, meu amigo, a todo momento pode dar merda, né? A briga é grande, essa briga é muito longa, ainda vai muito longe ainda, né? Então, por enquanto, vamos ver, vamos aguardar para ver como é que vai ser o texto proposto pelo Paulinho da Força. Ele vai ter contato com o pessoal do PL, vai ter negociação lá, vamos entender essa coisa. Essa notícia foi sugerida por ginecologista da Janja, o comunismo só deu certo no swing e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, comemoramos ontem a aprovação da urgência do pedido de anistia e é uma ótima notícia isso, a anistia vai andar, tá? Lembra, o que significa urgência, aprovar urgência? Significa que o PL não tem que passar por todas as comissões. Normalmente, um projeto de lei, quando ele é proposto na Câmara dos Deputados, ele tem que passar por várias comissões. Comissão de Constituição e Justiça, a comissão temática daquele tema, então tem que passar por várias comissões. Cada comissão dessa tem a votação da comissão, pode ter alteração do texto, pode ter um monte de coisa, e leva no mínimo 3, 4 meses, assim, se for muito rápido, leva 3, 4 meses. Tem muito projeto que vai para a comissão e é enterrado na comissão e nunca sai de lá. Então, aprovar a urgência de um tema é muito importante. Por quê? Porque ele agora só precisa ser aprovado em plenário. O acordo que foi feito ontem, a gente já falou isso no vídeo de ontem, é que foi aprovada a urgência, ele vai ser votado em breve. Então isso é um outro ponto importante, porque, de novo, aprovar a urgência não quer dizer que vote rapidamente, quer dizer só que não tem que passar pela comissão. Pode já votar a qualquer momento, mas o acordo é que vai ser votado em breve. Iria ser escolhido alguém para fazer a relatoria, que é modificar o texto para um texto que agradasse a maior parte dos deputados, né? Então, escolheram o Paulinho da Força. O Paulinho da Força é muito ligado ao STF, gosta do Alexandre de Moraes, é esquerdista, é um cara de esquerda. Então, não é a pessoa ideal, eu concordo, né? Não é o que eu esperava nisso daí, mas a gente sabia que ia ter desafios nisso daí. Porque, veja, foi uma vitória muito grande que a gente teve ontem, tá? Não tenha dúvida, tá? Aqui, ó, o governo reconhece derrota e aposta agora, teme anistia geral e aposta em redução de penas. Então, o governo perdeu, foi uma derrota. Como eu falei para vocês, o mero fato da Câmara ter votado com 311 votos a favor da urgência mostra uma derrota da narrativa do governo, de que não, que tem um golpe, não sei o que lá, que Bolsonaro, que não sei o que. Ou seja, foi uma derrota. Lembra que todo mundo estava falando que não, a coisa, eles vão botar para votar, mas vai ser para perder, que a anistia vai perder e não sei o que lá. E eu falei para vocês, não faz sentido isso, né? Enfim, vai ser agora o projeto do Paulinho da Força. Ele vai tentar deixar o projeto menos ideal do que a gente gostaria? É possível que sim. Vamos ter que ter atenção lá, o pessoal do PL vai negociar com ele, vai ver o termo lá do PL, coisa e tal. E mais do que isso, muito importante, é importante lembrar que podem ser sugeridos substitutivos alternativos, tá? Então, ou seja, o Paulinho da Força é digamos, o deputado oficial que vai escrever o relatório desse PL. Mas nada impede que a oposição ofereça um outro projeto substitutivo diferente dele, né? E aí vamos ver como é que vai ser isso na hora de votação lá. Eles têm o direito de fazer isso. Quando você tem um relatório de um deputado, né, para um projeto de lei, a oposição pode oferecer outras alternativas para serem votadas, né? Então, ou seja, o governo foi uma derrota, e foi uma derrota significativa do governo. Olha só a cara do Lindbergh Farias aqui.
Cara, o cara tá descontrolado aqui. Olha como é que ele tá chorando. Eles achavam que iam conseguir reverter. O governo Lula entrou em contato com deputado a deputado para conseguir voltar com isso, né, votar não para urgência. Eles achavam que iam conseguir votos contra a urgência, ou que pelo menos a urgência não teria tantos votos, teria poucos votos, e aí ficaria mais forte a posição do governo, né? Mas não, 311 votos é placar de emenda constitucional, né? Então, ou seja, fica uma coisa muito complicada isso aqui. Mesmo que o governo, na hora de aprovar o mérito, não tenha tantos votos assim, mas a chance de aprovar o mérito é muito grande, né? Lembra que o PSDB foi um que falou assim, não, que eu apoio, mas eu não quero esse texto não, vai ter um relatório, não sei o que lá. E o Paulinho da Força vai fazer o relatório dele, coisa e tal, mas foi uma derrota enorme do governo, foi uma vitória grande nossa, tá? Saiu do zero esse negócio. Sim, ainda tem o obstáculo do Paulinho da Força, concordo, vai ser difícil. Aqui, o Paulinho da Força deve ser relator da anistia e planeja substituir indulto por redução de penas. E olha o que eu falei para vocês, ele não pode trocar totalmente o conteúdo da coisa, né? Então ele tem alguns projetos de lei ali ligados àquilo, mas a cara do projeto de lei tem que ser mais ou menos aquele. Agora, o que ele pode fazer para piorar esse projeto? Ele pode, por exemplo, limitar o dia 8 de janeiro, isso ele pode tentar. Ele pode colocar um projeto que só valha para o dia 8 de janeiro, ao invés de valer para todo o 2022 até o dia 8 de janeiro. Ele pode tirar alguns crimes dali. A gente já tirava os crimes contra a vida, né, homicídio, coisa. Não teve ninguém acusado disso, mas em tese de tirar iria também. E agressão e furto não, dano de patrimônio histórico, já tira alguns crimes, né? E aí, ou seja, nesse sentido, já era um projeto de redução de penas. Então, isso aqui talvez seja a saída que eles estão falando. Não, é um projeto de redução de penas. A pena do Bolsonaro hoje está 27 anos, vai ficar 2 anos e meio de cadeia para o Bolsonaro. Ainda é uma cadeia? Ainda é condenação? Ainda é condenação, mas fica 1 ano e meio, ou 2 anos e meio, né? E pode ser isso que está sendo negociado? Pode ser isso mesmo, tá? Pode ser essa a negociação. Mas, de novo, temos que ficar atentos. Certamente a oposição tem que ir lá conversar com o Paulinho da Força, tentar argumentar. O governo vai tentar também, né, jogar para o lado dele. Aqui, ó, a anistia irrestrita é impossível de passar na Câmara. Concordo, é impossível. Tanto que a anistia que já foi votada lá, aquele PL do Crivella que foi votado ali, já não é irrestrito. Já mantém o crime de dano, né? Aqui, ó, a Câmara deve propor anistia apenas para reduzir pena, sem anular condenações de golpistas. De novo, reduzir pena, já está reduzindo, entendeu? A questão toda é como é que vai ser a redação final desse projeto. É lógico, dependendo da redação final desse projeto aqui, pode ser muito ruim. Agora, do jeito que a oposição mostrou força ontem, com 311 votos, se a redação do projeto do Paulinho da Força for muito ruim, a oposição faz uma redação alternativa, faz um substitutivo alternativo e substitui na hora e vota o dele. Então pronto, não tem o que dizer, né? Não tem como ser ruim isso aqui, não tem como dar errado isso, né? Lula diz que apoia reduzir condenações dos golpistas do 8 de janeiro. Então, olha só, reduzir condenações. O tema que eles estão colocando é esse, é a saída honrosa deles. Não está tendo anistia, não está tendo anistia. Está tendo redução de penas. Bolsonaro estava com 27 anos, vai ficar com 2 anos de cadeia. O pessoal do 8 de janeiro estava com 14, 17 anos de cadeia, vai ficar com 2 anos de cadeia. Beleza, esse é o caminho, 2 anos de cadeia, como eu já expliquei para vocês. A maior parte das pessoas do 8 de janeiro já sai livre, já cumpriu a pena, porque já ficou esse período em prisão preventiva, prisão preliminar. E para o Bolsonaro e para os outros que ainda não cumpriram, dificilmente da cadeia, se der vai ser prisão já em regime aberto, então, ou seja, é uma coisa muito mais leve no final das contas. Prejudica o Bolsonaro? Sim, prejudica o Bolsonaro, porque o fato de ele ter uma condenação por órgão colegiado se aplica à questão da ficha limpa. Então, ele vai ter o período da pena dele, mesmo que ele esteja em casa, que ele não esteja na prisão domiciliar, ou esteja até solto já, incondicional e coisa e tal, ou faça um sursi, tá? Sursi é um mecanismo, se você é réu primário e coisa e tal, você pode fazer sursi e não cumprir a pena com algumas condições ali, coisa e tal, quando é pena pequena. Né? Se for 27 anos não tem como fazer isso, mas pena pequenininha pode. Enfim, seria uma alternativa, mas ele estaria ainda cumprindo a pena dele de 2 anos e pouco, e aí teria que somar os 8 anos da lei da ficha limpa, então ele só poderia ser candidato em 2034, não poderia mais ser candidato em 2030. Então, assim, é ruim, não é o ideal? É ruim, não é o ideal, a gente não sabe ainda qual vai ser o acordo, mas, de novo, acho que
dá para negociar isso daí, dá para sair alguma coisa. Isso é importante. Gente, tudo vai se resolver num acordo. Esquece essa história. Não vai ter golpe, não vai ter nepalização, não vai ter nada disso. Tem que ter acordo mesmo. E é isso aí, o caminho é esse, né? Aqui, ó, Centrão fechou acordo sigiloso com o STF para reduzir penas e atos golpistas. O Alexandre de Moraes já disse que não tem acordo nenhum, que o STF não faz acordo, não sei o que lá. Eu tenho certeza absoluta que se tiver um acordo com o STF, o Alexandre de Moraes não faz parte desse acordo. Eu sempre falei para vocês, a solução desse problema todo é o Congresso mais os outros ministros do STF. Os outros ministros pode ser que tenham o bom senso de falar, não, vamos resolver esse problema, vamos fazer as pazes com os Estados Unidos, vamos acabar com essa palhaçada toda, com a censura e coisa e tal. Então, essa é a situação aqui, né? Então, assim, pode ser que tenha um acordo? Pode ser que tenha um acordo. E redução de penas, já é redução de penas. Cai de 27 para 2 anos e meio, é o que tá proposto no PL do Crivella, lá que foi aprovado ontem, a urgência dele, né? Aqui, ó, também, segundo está dizendo aqui o Caio Junqueira, a garantia de prisão domiciliar a Bolsonaro entra na negociação da anistia. O Alexandre Moraes que não tem negociação de nada, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês. Brasília é assim, tá tendo negociação. O pessoal tá conversando lá por trás, o pessoal tá sentando e conversando para chegar num acordo que seja razoável para todo mundo. Qual vai ser esse acordo? Vamos ver o que vai sair. Mas repara como é que a anistia saiu de uma coisa que não tem chance, que nunca vai acontecer, não sei o que lá, e já tá aí, ó, tem um projeto. Pode não ser o ideal, vamos ter que negociar, vai ter negociação, mas já tem alguma coisa caminhando, né? Então, excelente notícia, uma vitória muito grande. O próprio Bolsonaro sinalizou apoio à anistia penal, mas mantendo inelegibilidade, né? É verdade que isso daqui é do Diário do Centro do Mundo, né? Então, eu não sei, né? É mídia esquerdista. Mas eu não duvido que Bolsonaro aceite esse tipo de coisa como uma forma de permitir essa resolução, né? Resolve-se esse problema dessa forma. 2026 entra o Tarcísio, entra o Eduardo Bolsonaro, entra a Michele Bolsonaro, enfim, sei lá quem vai ser o candidato do Bolsonaro, e as coisas acabam se resolvendo mais adiante aqui no Brasil, né? Enfim, uma grande vitória, mesmo com Paulinho da Força sendo escolhido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.